Olá, então vamos à introdução à óptica geométrica, revisão para a nossa prova, né? Óptica geométrica, né, é a parte da física que estuda os fenômenos luminosos, ok? Sem muitas delongas, vamos lá para não perder os nosso tempo. Vejam, leiam a pergunta ali. O que diferencia um meio óptico transparente de um meio óptico translúcido? O que são esses meios ópticos? São aquelas são os meios que a gente enxerga do outro lado. Temos aí mais o opaco, que na verdade a gente não enxerga nada. Então a gente pode arrumar uma definição técnica aqui, se lá assim necessitar. Os meios ópticos transparentes são aqueles que permitem a passagem dos raios de luz em trajetórias regulares. Já os translúcidos permitem essa passagem dos raios de luz, mas porém em trajetórias irregulares, e os opacos não permitem. Mas ora, o transparente, galera, o transparente, a visão é nítida. Já no translúcido, a visão é turva, embaçada. Essa seria nossa resposta aqui para isso, tá? Ok? Então, o que acontece? Transparente, tu olha e define o que tá vendo. No translúcido, tu olha, tu sabe que não tem, que tem algo lá, mas tu não consegue definir. Que fenômenos da natureza são evidências muito fortes de que a luz se propaga em linha reta? A luz se propaga sempre em linha reta, ou seja, ela não faz contornos. A maior evidência disso são as sombras, né, a formação de sombras, as penumbras e os eclipses, que em grego significa desaparecimento. Então essa seria a definição para isso. Ok, galera? Olha só, as sombras são diretamente proporcionais. Então diz assim, um observador nota que um edifício projeta no solo uma sombra de 15 metros. Um edifício de 15 metros. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Vocês sabem que eu desenho pra caramba, né? Eu tô fazendo um novo teste, tá? Pra você que tá chegando agora no nosso canal, não saia daí não, aqui a gente é legal. Só que eu tô aprendendo a fazer algumas coisas com a minha galera aí, né? Eu não consigo achar aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Aqui deu um probleminha aqui no meu computador aqui. Então ele tá dizendo o quê? Que um observador que tem lá um edifício, eu não vou nem desenhar para não perder muito tempo, né? Tem um edifício que tem uma certa altura X, certo? Projeta no solo uma sombra. Eu não consigo. Projeta no solo uma sombra de uma sombra de 15 metros. Então, nós temos a altura do prédio que projeta uma sombra de 15 metros. Ao mesmo tempo que um muro, a altura do muro, né, de 200 centímetros. Todo metro tem 100 centímetros, então 200 dividido por 100 dá 2 metros. Eu aconselho a transformar. Projeta no solo uma sombra de 40 centímetros. Sombra 40 centímetros. Então, 40 centímetros vai dar o quê? 0,4 metros. Ok? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a altura do prédio. Qual que seria essa altura do prédio? Muito bem. Então vejam só. Eu sempre brinco com a galera e faço assim, ó. Hzão sobre Hzinho é igual sombrão sobre sombrinha. Ok? Então vejam só.
Então aqui eu posso dizer o que em cima disso aqui? Agora vamos substituir. Agazão. Agazão é a altura do prédio. Então deixamos ali, arrumamos um X. Sombrão. Quem é o sombrão? A sombra do prédio. Quanto é que é a sombra do prédio? 15. Alturinha. Seria a altura, nesse caso, do muro, que é a menor altura. Quanto que é? É 2 metros. Sombrinha. Seria também a sombra do muro. Quanto é que é? 0,4 metros. Então eu vou fazer o que aqui? Aqui é uma divisão, o contrário de divisão eu vou multiplicar cruzado. 0,4 H é igual a 15 vezes 2. 0,4 H é igual a 30, né? H igual a 30 dividido por 0,4. Então, H nós vamos achar o que lá? 75 metros. Então, essa é a altura do nosso edifício. Ok, gente? Deixa eu copiar isso aqui, para depois eu acho que tem mais um probleminha. Muito bem. Agora, olha só. Diz assim, ó. Durante um eclipse solar, um observador vê. Note que está tendo um eclipse solar. E nessas alternativas, ele diz assim, na sombra ele vê um eclipse parcial. Não tem como, tá? Na sombra ele vê um eclipse total, na penumbra ele vê um eclipse parcial, na região iluminada ele não vê eclipse solar. Então é a nossa letra aqui, E, isso aí, ok? Então, na região plenamente iluminada ele não vê o eclipse solar. A distância entre um objeto e sua imagem, conjugado por um espelho plano, é de 50 centímetros. Então, a distância entre o objeto e a imagem. Entre o objeto e a imagem é 50 centímetros. Então, o objeto está do espelho 25 e a imagem também é 25, porque é o mesmo, é simétrico. Então, essa distância aqui é quanto? Apenas 25 centímetros. Legal, né? Aqui na lei da reversibilidade, por que a palavra polícia está escrita como aparece na figura a seguir? Ora, por que isso, galera? Porque para que os motoristas, né? Vamos até puxar aqui, ó. Para que os motoristas que estão à frente possam ler a palavra... Possam, né? Fica um poção, né? Que possam ler a palavra polícia perfeitamente em um retrovisor que é um espelho plano. Ok? Cite 3 exemplos de luz primárias e 3 de secundárias. O que são fontes de luz primárias? São aqueles corpos que emitem sua própria luz, ou seja, possuem luz própria. Primárias: sol, chama de uma vela. O que mais? Fio aquecido ao rubro. Poderíamos dizer aqui, faísca de um relâmpago, chama de uma fogueira e assim por diante, né? Tela do seu celular ligada. Secundárias são aqueles corpos que emitem luz de outros corpos, ou seja, não possuem luz própria. Vamos lá, a lua, o que mais? Espelho, parede e assim vai. Note, outro probleminha daquele. Diz assim, um observador nota que um edifício projeta uma sombra, então sombra do edifício de 25 metros, muda ali, no instante que um muro de 300 centímetros, então na verdade não é 300 centímetros, são 3 metros, projeta no som uma sombra de 40 centímetros. Qual é a altura do edifício? Mesma coisa que a gente fez na outra, né, galera? 0,4 vezes H será igual 3 vezes 25, que dá 75. H igual 75 H igual 75 dividido por 0,4.
4, que vai dar 75 dividido por ponto 4. Vamos puxar aqui nossa calculadora aqui. Hoje meu computador está lentão. Vamos lá. Vamos puxando. Onde é que tá? Tá ali. Olha como tá lento, né? Mas vamos lá. Tudo em nome do amor, né? 75 dividido por ponto 4. 187,5 metros. Esta é a altura deste prédio, porque as somas são diretamente proporcionais. Qual dos objetos seguintes seria visível numa sala perfeitamente escurecida? Olha, se está perfeitamente escurecida, eu não vejo nada. Então eu só posso ver fontes de luz primária, né? Aquelas que possuem sua própria luz. Então um espelho não tem luz própria, secundária. Superfície clara, secundária. Então seria um fio aquecido ao rubro, que é uma fonte de luz primária. Uma lâmpada desligada não teria como, e o gato nem que fosse rosa, né? Agora, ó, vamos observar aqui nesse esquema aqui, ó. Olha onde é que está o ponto. A pessoa está no ponto A. Mas vamos lá. No esquema da figura representamos o Sol, a Terra, a Lua, para um observador na superfície da Terra, voltada para a Lua. Ponto O. Ora, é noite, concordam? A fase da Lua é cheia e está ocorrendo o eclipse da Lua, né? Está dentro do cone de sombra. Então é a letra E também. Veja bem. A distância entre o objeto e sua imagem conjugado por um espelho, a distância entre o objeto e a imagem é 80. Então o objeto está a 40 e a imagem também é a 40. Então a resposta seria 40 centímetros, a metade. Ele quer saber esse ângulo aqui, galera. Agora olha só como é simples aqui. Deixa eu passar aqui, agora não foi, né? Deixa eu puxar para cima aqui. Desculpe lá. Estão vendo lá? Estão vendo, né? Ele quer saber esse ângulo aqui, olha como é simples, ó. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então ele entra com o mesmo ângulo que incide, é o mesmo ângulo que sai. Note que aqui eu tenho um triângulo, ó. Aqui eu tenho um triângulozinho. A soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus. E ali já tem um ângulo reto, que é 90 graus. Então se aqui é 40, aqui também é 40. Então, logicamente, 40 mais 90, 130. Então, esse ângulo X ali vai ser quanto? Vai ser 50 graus. Ok, galera? Um abração para vocês. Espero ter ajudado. Muita paz e muito bem.